Bem-vindos ao primeiro webinar sobre os resultados do Programa de Tropicalização de Tecnologias do projeto Jeff Biogás Brasil. Meu nome é Ricardo Miller e sou consultor da Unido do CI Biogás, liderando o Programa de Tropicalização de Tecnologias. O nosso principal tema de hoje são os equipamentos periféricos e os seus impactos nas plantas de biogás, com as empresas Fogelsan e Brasuma, que estão presentes aqui hoje. Agradeço a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e convido vocês a deixarem no chat seus comentários, dúvidas e perguntas, pois no final nós vamos respondê-las. Esse é o primeiro webinar de uma série de 4 webinars que vão acontecer ao longo do mês de junho, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Então, se você não está inscrito e não anotou, bota na agenda, porque vai ser um encontro que a gente vai estar toda semana aqui com vocês. Para iniciarmos, gostaria de convidar 3 representantes das entidades responsáveis pelo projeto Jeff Biogás Brasil para fazerem a abertura dessa série de webinars. O senhor Gustavo Ramos, assessor da CETEC do MCTI, que é a instituição que lidera o nosso projeto. O senhor Clóvis Zapata, representante local da Unido no Brasil, que é a agência implementadora pelo projeto. E o senhor Rafael Gonzalez, diretor-presidente do CI Biogás, que é a principal instituição executora do projeto. Passo a palavra, então, para o senhor Gustavo Ramos iniciar a abertura do nosso webinar. Bom, obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, em contato com todos vocês. Tive a oportunidade também, né, na ocasião do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, participar também do workshop, né, oferecido pelo projeto Jeff Biogás Brasil, no qual estavam tanto a Marina, né, pela Brasuma, quanto o Drauzio, pela Vogelsan. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui novamente, né, e principalmente poder participar de um projeto como esse, de uma atividade como esta, que traz principalmente aí, que promove a cooperação entre empresas brasileiras e estrangeiras, né, na identificação de oportunidades que atendam, né, ao mercado de biogás e biometano. Né. É importante dizer que no início do projeto, né, um trabalho feito e liderado pelo próprio CI Biogás também elencou aí 6 desafios, né, principais, né, para o mercado brasileiro de biogás, né, tendo aí uma pesquisa aplicada aí com dezenas, né, de empresas do setor, diversos especialistas, e as 2 empresas que estão aqui hoje, né, elas tratam, né, de temas específicos, né, que trabalham com esses desafios que foram elencados no âmbito do projeto. Então, também gostaria de agradecer a eles por estarem participando do projeto, por estarem contribuindo, né, com o desenvolvimento da cadeia de valor do biogás e do biometano no Brasil. Então, boas-vindas a todos aí, muito obrigado, e um bom seminário, bom workshop a todos. Muito obrigado, Gustavo. Agora quero passar a palavra para o senhor Clóvis Zapata, que deixou um recado para a gente. Bom dia a todas e a todos os participantes desse primeiro webinar sobre os resultados do programa de tropicalização do projeto Jeff Biogás Brasil. Eu sou Clóvis Zapata, representante local da Unido para o Brasil, que é a agência implementadora do projeto. A Unido é a agência especializada das Nações Unidas que trata do tema de industrialização com foco na industrialização sustentável e inclusiva. No dia de hoje, eu gostaria de agradecer em especial as empresas e entidades que participam do debate, a Vogelsan Brasil e a Brasuma, empresas parceiras do programa de tropicalização, também ao MCTI, que é o Ministério líder do nosso projeto, e o CI Biogás, que é a principal entidade executora do projeto, que está nos apoiando com a divulgação desses resultados. O webinar de hoje vai discutir soluções importantes que foram alcançadas com o apoio do projeto, para facilitar o acesso a equipamentos periféricos de qualidade para plantas de biogás, por meio de parcerias que foram firmadas entre empresas nacionais e internacionais. Também queremos que os resultados alcançados por essas parcerias ajudem a dinamizar a cadeia de valor do biogás no Brasil, para superar os desafios de mercado e tornar a produção de biogás mais vantajosa e sustentável. Desejo aos participantes um excelente debate e também gostaria de convidar a audiência do YouTube para encaminhar perguntas para o chat ao vivo. Além disso, quem quiser saber mais sobre o projeto, por favor, acesse o site oficial do projeto, que é o www.jeffbiogás.com.br.
E a Unido também se coloca integralmente à disposição para tirar dúvidas que possam surgir posteriormente pelo e-mail de contato do projeto, que é contato@jeffbiogás.org.br. Agradeço a todas e a todos e desejo um excelente debate. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Agora eu convido o senhor Rafael. Rafael, por gentileza, faça uso da palavra. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã entusiasmada aí com essa fala do Ricardo também. Agradeço, Ricardo. Mas eu queria agradeço ao Gustavo, ao Clóvis também, obviamente, parceiros aí do projeto, mas agradecer também as duas empresas, a Vogelsang, que é uma parceira do CI Biogás também, eu aqui represento o CI Biogás, então agradecer pelo desenvolvimento dessa parceria, a Brazuma também, pelo desenvolvimento de potencializar um pouco mais a tecnologia de vocês, das duas empresas, né? Essa é a primeira live dessa série de lives que a gente vai fazer, junto com todos os atores do projeto, mas eu queria fazer um comentário mais do que a tecnologia de vocês. Ontem eu estive em uma agenda discutindo incentivos e políticas de incentivos ao biogás biometano no Brasil, e que, por uma ocasião, se apresentou algumas políticas que a gente vê em outros países. E aí, uma das políticas que se vê em outros países, principalmente aqueles que têm necessidade de trazer tecnologia, é a estratégia de tropicalização, e isso apareceu dentro de uma visão de política de industrialização dos países, né? Porque nem sempre a gente tem a tecnologia disponível da forma que se deseja para um determinado projeto, então eu entendo que a gente está fazendo aqui é justamente isso, de trazer tecnologia e torná-la mais disponível, dinamizando um pouco mais a cadeia do biogás, mas principalmente ajudando na industrialização do próprio país, ajudando a ter essa conexão de empresas com tecnologias de fora, com tecnologias também nacionais e, de certa forma, diminuindo os custos aí para poder acessar essa tecnologia no futuro, né? Eu acho que esse é um papel do projeto, é um papel de projeto que envolve ministérios, mas principalmente entregando às empresas e a quem quer investir em biogás com maior capacidade de entender as tecnologias que existem no biogás. Eu também costumo dizer sempre que o biogás, para desenvolver projetos, empreendimentos em biogás e biometano, a gente precisa de uma integração tecnológica. E essa integração tecnológica ela se dá por vários atores, várias empresas, e acho que lidera o mercado, vai liderar o mercado quem tiver essa capacidade de entender essa integração. E essa integração não é só a tecnologia que está na minha empresa, na empresa do colega, mas é o todo, né? Eu acho que é isso a beleza do biogás, e ao mesmo tempo é a complexidade que se tem de trabalhar com biogás. Também, por último, gostaria de só posicionar que o CBiogás está à total disposição das empresas e das entidades aí que fazem parte do próprio projeto Jeff, Biogás Brasil, mas principalmente das empresas, que é vocês que fazem as coisas acontecerem no mercado. E a gente tem visto aí, o Gustavo citou o 5º Fórum Sul-Brasileiro, que teve um workshop de tropicalização e tecnologia, mas a gente viu a quantidade de empresas agora interessadas no tema, né? O mercado está crescendo, está se desenvolvendo. Eu diria que ele não chegou no nível maduro como eu enxergo que poderia ser, mas já está caminhando para esse nível, né? E a gente tem aí, nessa estratégia de tropicalização, também a facilidade em encontrar fontes de financiamento nacionais que permitam a entrada desse tipo de tecnologia. Acho que é uma luta boa aí que a gente tem que construir e ajudar o mercado a se desenvolver. Então, agradeço, sem mais delongas, aí para poder entrar de fato nos temas técnicos e das tecnologias desenvolvidas pelas empresas. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Clóvis. As falas foram muito alinhadas, e tudo que eles falaram aqui sobre informação, sobre conteúdo, e de repente você está chegando nesse webinar falando assim, que é esse programa de tropicalização, esses desafios tecnológicos que o Gustavo colocou, esse edital, esse método, essas empresas que o Rafa acabou de trazer. Reforço o que o Clóvis trouxe. Então, acessem o site do jeffbiogásbrasil.com.br.
vocês vão ter acesso a tudo isso. Lá tem um catálogo das empresas que estão participando aqui hoje, como a Volkswagen e a Brasuma. Tem o edital do programa de tropicalização, que não está mais aberto, mas ali tem uma relação dos desafios tecnológicos, tem um roadmap, tem uma série de informações que, sem sombra de dúvida, vai ajudá-los no desenvolvimento de um produto para frente, de uma solução para frente. Eu costumo dizer, Rafael e Gustavo, que a tropicalização ela é mais comum do que se pensa, né? E a tropicalização está aqui, na nossa mão, né? De repente, você está pensando assim, pô, mas esse equipamento não é produzido no Brasil, Ricardo, mas ele é desenvolvido e pensado para o público brasileiro. Ele tem a língua portuguesa aqui e o jeito brasileiro de ser usado. E é basicamente isso que a gente fez junto com a Volkswagen e com a Brasuma, olhar para esse mercado, se ajustar à realidade do mercado. E para isso eu convido a Marina Link, que é gerente geral da Brasuma, para fazer sua apresentação. Ela é engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em gestão estratégica de empresas pela FGV. Trabalhou na cervejaria Ambev por 2 anos e meio e foi trainee durante 6 meses na Suma, empresa alemã que deu origem à Brasuma em 2010. Desde 2020, atua como gerente geral na empresa brasileira. Seja bem-vinda, Marina, e faça uso da palavra para apresentar um pouquinho do que é a Brasuma, quais são as soluções que a Brasuma apresenta para o mercado. Tá certo. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho como foi a nossa participação também no programa, que foi um programa muito interessante para nós, mas mais tarde dá para falar sobre isso também. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, aqui, a apresentação. Conseguem ver a apresentação? Sim, Marina, perfeitamente. Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os agitadores, que são os produtos, né, da Brasuma, os produtos principais, então, agitadores e soluções de agitação. Para falar sobre agitadores, eu vou falar um pouquinho sobre o que são, quais os tipos, quando eles podem ser utilizados, por que são utilizados e onde são utilizados, então. Vamos dar uma caminhada por essas perguntas. Então, o que são agitadores? Eles são equipamentos mecânicos com escala industrial, acionados por motor elétrico ou trator, e esse promove a rotação de hélices, responsáveis, por sua vez, pela movimentação de massa. Então, resumidamente, é para homogeneização de substratos. Tipos de agitadores, nós temos agitadores de haste, submersíveis, de trator e centrais. Vou dar uma pincelada em cada um desses tipos, para também colocar uma imagem do que é cada uma dessas coisas. Então, falando um pouco sobre os agitadores de haste, eles são os agitadores onde a haste e a hélice estão mergulhadas dentro do substrato e o motor fica do lado externo do tanque ou do reservatório onde eles são instalados. Ele pode ter um comprimento de haste de até 6 metros, diâmetro de hélice de até 1,40 e potências de 4 a 22 kW com diferentes velocidades de rotação, então sempre dependendo de qual é o tipo de substrato que ele vai homogeneizar. E essa forma de fixação, ela também difere sempre com relação ao tanque em si, né? Então, esse é um overview dos agitadores de haste, né, de algumas placas de produção e formatos, e eu vou entrar um pouquinho em como eles são justamente instalados, né, qual que é a posição, a fixação deles, que é o que vai diferenciando os modelos também. Não só isso, né, obviamente, a potência do motor, velocidade de rotação, etc., é todo o conjunto, né, que diferencia os modelos. Então, falando um pouquinho sobre as formas de fixação, tem com um carrinho móvel, para, por exemplo, mais do que uma lagoa, poder transportar ele, suspenso na borda, então, em reservatórios de concreto abertos, por exemplo, no chão, com tanto... Pode ser só uma pequena abertura num reservatório, pode ser em cima de uma sapata, por exemplo, como o caso da imagem da direita, uma lagoa aberta, e aí só a parte de fixação, então, precisa ser em cima de uma base um pouco mais firme, de concreto, alguma coisa assim. Com vedação na lona, então, com a passagem na lona de cobertura de uma lagoa coberta, por exemplo, essa passagem já é vedada a gás, né, já é um biodigestor nesse caso. Com passagem por tubo, então, a mesma situação anterior, lagoas cobertas, lagoas de biodigestão cobertas, a passagem por tubo de forma mais simplificada, ou com ela atravessando o talude, de forma que a parte externa também fique, então, vedada a gás.
Essa é outra forma também ainda em lagoas, mas aí nesse caso já é um misto entre um CSTR, né, que seria uma construção acima do solo, de concreto ou metal, e lagoa. Então, só o anel superior é feito de concreto, é onde ele vai instalado, ou, por exemplo, numa canaleta, né, em algum acesso onde possa ser instalado o agitador, para ele ficar mais próximo da parede, ou assim, ter um avanço melhor dentro da lagoa de biodigestão. Na parede, então, já de forma suspensa, com placa de 30 graus, ou com a placa dupla e a mesa de ajuste, então, para poder movimentar ele tanto a angulação na vertical quanto na horizontal também. E aqui são alguns outros agitadores. A diferença deles ele vai evoluindo conforme robustez, né, robustez de haste, por exemplo, ou de tamanho de hélice, e velocidade de rotação do motor, que está sempre relacionada também com o tamanho da hélice, portanto, e com a capacidade que ele tem de movimentar a massa, né. Eu sempre trouxe um agitador aqui, do lado direito algumas fotos, para também ir conseguindo ter ideia, né, de como eles são instalados. E pelo teto também pode ser colocado, ele é muito semelhante ao de parede, a placa de vedação, o estilo dele é muito semelhante, ele é só quando o teto é de concreto, por exemplo, algum teto mais rígido. Aí um pouco sobre os agitadores submersíveis, eles têm também hélices de até 1,60 m, potências de motor de 0,8 a 25 kW, então nós temos também os motores bem pequenos, especialmente para tratamento de efluentes, por exemplo, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente também, e rotações até 880 RPMs, então de 75 a 880, isso sempre relacionado com que tipo de substrato que ele vai homogeneizar. E a diferença principal, assim, comparando agitadores submersíveis, né, com de haste, eles têm capacidades, se for comparar mesma potência de motor, velocidade de rotação, tamanho de hélice, etc., as capacidades deles são muito semelhantes. O que difere é realmente, assim, qual a necessidade do local. Ele precisa ter mais movimento na vertical, por exemplo? O submersível tem um pouco mais de flexibilidade. Ele precisa ter mais avanço dentro do tanque? Então, acho que o agitador de haste consegue avançar um pouquinho mais, né? Porque ele tem até 6 metros de haste. Então, depende de onde ele vai ser instalado, né? Nós temos a linha G, então, que é de ferro fundido com pintura epóxi, são os agitadores verdinhos, e aí a hélice sempre pode se diferenciar desse material, né? A hélice pode ser, mesmo assim, inteira de aço inox, ou com pintura polimérica, ou blindada, de acordo sempre com a necessidade. E a linha A, então, em aço inox 304 ou 316, que é especialmente relacionada, né, ou necessária conforme a agressividade do substrato, ligado ao pH dele, né, a acidez. Dispositivos de execução, então, também fazendo um paralelo, né, na forma como eles são instalados, para entender um pouquinho mais, temos 3 tipos principais, assim, de dispositivos de execução, que a gente chama de execução e içamento, que são os para tanques abertos ou cobertos, mas não vedados a gás, né, tanque pela fixação na parede para coberturas vedadas a gás, e na fixação no teto também para coberturas vedadas a gás. Então, a linha EV é justamente essa para tanques abertos ou cobertos, mas não vedados. Esse é um tanque aberto, simplesmente. Essa versão light dele, então, é um pouquinho mais simplificada. Esse já seria uma fixação com cobertura, mas sem vedação a gás, então ele permite essa abertura no local onde é instalado, onde é colocado o agitador. Aqui a mesma coisa, a diferença é que tem um mastro do lado de fora, para o içamento acontecer todo externo, não suspenso direto em cima, mas também sem vedação a gás. Aí esse aqui já é um sistema vedado a gás, então com passagem toda de cabos elétricos, cabo de aço pela parede, mas com vedação, então todo o sistema de içamento, de movimentação nele na lateral, etc., é toda feita pelo lado de fora, e que tem mais algumas fotinhas só para entender um pouco, né, aquele instalado dentro do tanque, então aqui ainda vem a lona de cobertura, e esse é o esqueminha dele do lado de dentro. Esse é só uma forma simplificada desse mesmo sistema de içamento, então também é para tanques vedados a gás, mas aí ele tem menos flexibilidade na horizontal, né, na angulação. Esse é um dispositivo, então, com fixação no teto, e ele tem essa caixa de manutenção, né, um service box.
pode ser colocado tanto numa plataforma suspensa, dessa forma aqui, onde ainda vem uma membrana de cobertura, quanto em tanques de cobertura de concreto ou de metal completamente, né? Então, ele tem essa caixa de manutenção do lado de fora, que permite a retirada do agitador, manutenção, colocado de volta, tudo tranquilamente, sem precisar de grandes esforços. E esse é só o GDD simplificado, né? Então, no mesmo esquema. Agitadores de trator, então eles vão acoplados ao trator e utilizam da potência do próprio trator, com eixo cardan, podem ter até 9 metros de comprimento, e tem opcional com motor elétrico também, então, onde tem as duas opções, você pode operar ele tanto com motor elétrico, quanto, de vez em quando, com o trator. Esses são alguns exemplos, né, de agitadores de trator, e eu trouxe algumas fotos também de locais onde está sendo utilizado, dá para ver aqui que a massa está bastante homogênea, por exemplo. Um videozinho. Bom, esse é um vídeo, não sei se dá para escutar o áudio, por isso eu não vou deixar tocar tudo, mas é só para entender mais ou menos como ele funciona, movimentando aí bem a lagoa. O agitador central, o ZMix, então, entrando num outro tipo, que é com mastro, onde ele é instalado de forma central, ele pode ter de 5 até 24 kW, então tem uma rotação bem mais lenta, então é para substratos mais pesados, mais densos, e ele trabalha com o fluxo não procurando fazer esse movimento circular dentro do tanque, né, não esse movimento radial, e sim com o fluxo descendente e ascendente na lateral do tanque. Então, é para tanques, por exemplo, que tem altura muito desproporcional, muito alta com relação ao seu diâmetro, e assim por diante, né. Então, ele pode ter de 5 a 25 metros de comprimento de haste, até 3 pás diferentes, sempre essa pá dupla, né, que vai de 1,40 até 6 metros, né, de ponta a ponta da pá. Quando utilizar, então, esses agitadores, né, quando que a gente resolve utilizar? É para homogeneização de substratos, como eu já tinha falado um pouquinho lá em cima, né, não permitir a formação de camadas flutuantes ou depositantes, então, as densidades dentro do mesmo substrato podem se diferenciar, então, não deixar que ocorra essa separação, facilitar a liberação das bolhas de gás aprisionadas dentro do substrato, distribuir uniformemente a temperatura e manter essa temperatura constante para que as bactérias tenham um ambiente mais favorável à degradação, né, dessa matéria orgânica, assim como distribuir uniformemente as bactérias que são responsáveis pela biodigestão. Acho esse ponto aqui bastante importante, né, as bactérias e a matéria orgânica precisam entrar em contato, então, os agitadores são os grandes responsáveis por isso, né, manter essa bactéria e a matéria orgânica em contato, manter o substrato bombeável, então, sem entupir tubulação, sem estagnar o processo de alguma forma, e aumentar a eficiência do processo de biodigestão, diminuindo dimensões de reservatório, justamente porque vai ser um processo mais rápido, então agilizar o processo para diminuir essas dimensões, os custos de construção e manutenção, tempos de retenção, entre outros fatores. Então, a gente procura aumentar a eficiência do processo de biodigestão para aumentar também a capacidade de geração de energia, né, a capacidade de geração de gás. E aí, por que fazer isso? Justamente por isso, para evitar esses problemas todos que a gente listou aí em cima e ter mais eficiência na produção de energia. Acho que esse é o grande ganho, né? E a eficiência, quando a gente fala de eficiência aqui, então é ter um menor gasto de energia com mais geração de gás. E aqui essa balança, ela tá nivelada, mas não nivelada no sentido de geração de gás igual gasto de energia. E sim, existe um equilíbrio entre o menor gasto de energia possível para a maior geração de gás possível. Então, procurar esse equilíbrio entre esses dois pontos. Isso traduzido na linguagem dos agitadores, então, é ter a menor potência de motor para maior movimentação de massa, menor potência de motor ou menor tempo de homogeneização possível, para mesmo assim, maior movimentação de massa e conseguir criar um ambiente bem homogêneo, né? E aí, como que a gente consegue isso?
é justamente com soluções individuais, procurar sempre entender cada projeto que tem as suas individualidades, entender como é o substrato, como é a forma onde ele vai ser instalado, para não superdimensionar, não subdimensionar, sempre realmente entregar soluções eficientes, né? Isso com experiência, com inovação, então, buscando as novas demandas do mercado, entender o que está sendo procurado e se adaptar a isso, ser capaz de se adaptar a isso, com confiabilidade no que a gente entrega, então, com muita qualidade, com alto desempenho ao longo da sua vida útil, né, de toda a sua vida útil. Então, todos os equipamentos também testados, né, tanto em simulações quanto tanques, é bastante importante. E eficiência. Eu não poderia falar de eficiência sem falar das hélices, que são as grandes responsáveis, então, por transferir essa energia do motor em energia de movimento de massa, né? Ela que garante, então, que vai gastar menos energia ou em menos tempo de homogeneização para uma maior eficiência, maior movimento, mais força de empuxo e assim por diante. Então, esses são só alguns exemplos aqui de hélices e materiais que elas podem ser feitas, dependendo sempre de acordo com onde elas vão ser posicionadas, né, com qual equipamento, qual local, qual substrato e assim por diante. Então, onde que isso pode ser utilizado, onde que a gente usa os agitadores, né? Indústrias diversas, então, de fundição, química, petroquímica, construção civil, alimentos, papel, celulose, tratamento de efluentes, industrial e municipal, nas lagoas de estabilização de dejeto, por exemplo, e rejeitos orgânicos, então, dejeto bovino, suíno, rejeitos industriais. Aqui eu trouxe um exemplo de uma lagoa anterior à homogenização, então essa aqui é como não deve ser, né, com essa formação de crosta. Na foto da direita quase não dá para ver que tem uma lagoa aí de tanta grama que já tem crescendo por cima, e aí esse a próxima é um vídeo, então eu vou pular um pouquinho mais rápido por causa do som, mas ele não chegou a tocar, então esse é o processo durante a homogenização, já dá para ver que deu uma diminuída aí já amoleceu um pouco, diminuiu a grama, e esse é o processo posterior, então, como a lagoa ficou após a homogenização. Então, bem diferente, dá para ver que é bastante eficiente o processo também, né? Então, em usinas de biogás também, acho que esse é o principal, né, o nosso objetivo aqui. Qualquer tipo de substrato, qualquer material orgânico que precisa ser homogeneizado para justamente ter mais eficiência na produção de gás. E aqui fica o meu muito obrigada pelo convite e obrigada pela atenção de vocês. Eu fico à disposição também para responder perguntas, e esse é o meu contato, quem quiser escanear o QR Code ou me contactar depois no LinkedIn, no nosso site, em qualquer meio de comunicação. Ricardo, você está no mudo. Obrigado, Marina. Obrigado, Drauzio. Marina, para quem acha que agitador é tudo a mesma coisa, você acabou de mostrar que não é a mesma coisa, né? Só a quantidade de hélices que a gente tem ali é surpreendente. Quando a gente começou o programa de tropicalização, foi a primeira surpresa que eu tive quando tive contato com a Brasuma, assim, foi assim, caramba, então não é a mesma hélice para o mesmo tipo de resíduo, para o mesmo tipo de tanque. De fato não é uma decisão simples, mas depois a gente bate um papo sobre isso, e eu queria convidar agora o Drauzio Lima, CEO da Volkswagen Brasil, para fazer sua apresentação. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado em Finanças da FAE Business School e em Competitividade de Mercado pela FIA Business School. Possui MBA em Negócios pela Baldwin Wallace University de Ohio, dos Estados Unidos, e foi gerente regional de grandes contas da White Martins, empresa do Grupo Lynch. Também foi gerente de vendas da Gerdau para os Estados Unidos e Canadá e hoje é diretor executivo da Volkswagen no Brasil. Drauzio, seja muito bem-vindo. Faça uso da palavra e mostre para o pessoal o que é a Volkswagen, o que é o Premix, que a gente vai bater um papo hoje, quais problemas eles resolvem dentro do mercado de biogás. Perfeito, muito obrigado, Ricardo, pela introdução. Bom dia a todos e a todas. Vou compartilhar aqui minha tela.
Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre pré-tratamento mecânico e alimentação de biodigestores por via úmida, mas antes eu gostaria de cumprimentar aqui as entidades patrocinadoras do projeto, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, representado aí pelo Gustavo Ramos, e os demais ministérios de Meio Ambiente, Mudança do Clima, Minas e Energia, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária. Cumprimento demais entidades também, o Jeff, agradeço ao Ricardo, ao Unido, ao Clóvis Zapata, e a Itaipu Binacional e ao CEI Biogás, representado pelo diretor-presidente Rafael Gonzalez. E eu aproveito, Rafael, para parabenizar aí as entregas do seu time, que foram de altíssimo nível. Essas entregas, elas nos propiciaram uma visão mais aprofundada das dificuldades, dos desafios, das dores do nosso mercado, e trouxe, de certa forma, uma convicção de que a gente está no caminho certo e estamos preparados para sermos um vetor importante desse desenvolvimento do biogás aqui no Brasil. Eu vou começar aqui a apresentação com uma provocação. Isso aqui é um estudo do Eu Agrobiogás, onde ele fez um comparativo entre alimentação líquida e uma alimentação seca, indicando aqui que uma alimentação úmida ela resultou em uma performance de geração de gás superior a 30% e também uma redução de consumo de energia da ordem de 40% com uma alimentação úmida. Bastante coisa. Eu vejo isso, eu fico me questionando quanto dinheiro ao longo de 15 anos de um projeto, esse trazido a valor presente, significa, para um projeto. Falar um pouco aqui da Vogelsin. Nós somos uma empresa alemã com mais de 90 anos de tradição, estamos em 25 países, somos uma empresa de engenharia mecânica de alta tecnologia, reconhecidos pela capacidade de inovação. Atuamos em 5 segmentos diferentes, vou iniciar aqui pela ordem da indústria, onde nós temos sistemas de bombeamento, sistemas de redução e padronização de partículas, sistemas de desintegração mecânica para redução de viscosidade. Operamos também no saneamento, onde nosso propósito é promover fluidez para o processo, proteger o sistema contra matérias disruptivas, materiais fibrosos. E aqui eu vou trazer um destaque que nós lançamos no final do ano passado, até por ter uma correlação com o que vai ser apresentado aqui, que é a nossa estação de tratamento de esgoto pré-fabricada e compacta para um tratamento descentralizado de pequenas cidades e bairros. E nesse projeto a gente traz uma provocação para o mercado de utilizando os nossos sistemas de pré-tratamento, nós conseguiríamos não só tratar o lodo da estação, mas também captar demais resíduos orgânicos disponíveis no entorno da estação. E dessa forma a gente muda um pouco o viés de olhar para o lodo como um custo, e sim passa a ter um olhar de potencial gerador e processamento desses resíduos para maior geração de energia, e sim ter um foco em geração de energia. Projeto bem interessante, quem tiver interesse também me contacte, a gente pode aprofundar um pouco mais. No biogás, a nossa história, ela basicamente se confunde aí com o desenvolvimento do biogás moderno na Alemanha. Nós nos preparamos para atender esse mercado e hoje somos reconhecidos mundialmente como uma empresa líder em tecnologia de pré-tratamento e alimentação de biodigestores. No transporte, nós temos sistemas para esgotamento sanitário de embarcações, trens, navios, ônibus, E a agricultura, que é de onde nós viemos e segue sendo um mercado extremamente importante para nós, onde nós temos sistemas para aplicação de fertilizantes organominerais líquidos, de precisão, dentre outros sistemas. Aqui à direita nós temos uma pequena amostra da nossa sala virtual de biogás, está no nosso site. Convido as senhoras e os senhores a conhecer um pouco mais de perto. Nele vocês vão encontrar não só catálogos, mas animações, vídeos explicativos, fotos, enfim, dos equipamentos em operação. À esquerda nós temos os pictogramas que identificam as nossas tecnologias. Como eu mencionei no slide anterior, nós temos uma gama de soluções para o pré-tratamento. Então, dependendo do tipo de substrato, da rota tecnológica adotada, nós
podemos auxiliá-los a dimensionar o sistema e encontrar a melhor, ou a solução mais efetiva, né, para o projeto. Também temos soluções para otimização da planta de biogás, da geração de biogás, com sistemas de tratamento mecânico, eletrocinético, que vai aumentar a superfície de contato da biomassa, das bactérias com a biomassa, né? Então, obviamente, também sistemas de bombeamento, transporte de massa. Lançamos recentemente separador de fase sólido e líquido e temos também aplicadores do digestato como biofertilizante na lavoura. Aqui, fazendo uma alusão aos 6 desafios mapeados pelo programa, nós nos candidatamos com soluções para 2 projetos e fomos agraciados aí com ambos e esperamos que seja a nossa humilde contribuição para esse grande desafio, que é a transição energética para uma economia de mais baixo carbono. Aqui nós temos o nosso propósito, então, como dentro do biogás, promover uma produção flexível e eficiente de energia renovável a partir de biomassa. Nós temos um programa aqui que eu gosto de destacar, que é o Biogás Max, que serve para a otimização de plantas já existentes, é uma abordagem sistemática, que segue um roteiro passo a passo, e ela está baseada em 3 pilares. Um, de melhoria da eficiência, né, através da redução de custos, com a utilização de tecnologias mais eficientes e de maior vida útil. Um segundo pilar, com maior produção de gás, onde nós otimizamos processos, né? Eu comentei no slide anterior sobre o aumento da superfície de contato da biomassa, da bactéria com a biomassa, e também o terceiro pilar, que é o aumento de confiabilidade, onde nós identificamos problemas operacionais e apresentamos soluções para mitigá-los. Aqui eu trouxe um estudo de caso tirar aqui da frente. Um estudo de caso do primeiro projeto de pré-tratamento que nós desenvolvemos aqui no Brasil. É o 18º na América do Sul. Por questão de confidencialidade, nós não podemos abrir o cliente, porém, fica na cidade de São Paulo, né? É um sistema de tratamento de alimentação com tanque de mescla, né? E nesse projeto foi trazido para nós os problemas graves com odor, né, que acabavam remetendo a uma necessidade de limpeza frequente para evitar a proliferação de vetores e doenças. Um problema grave com trituração ineficaz, vocês podem observar no vídeo, não só com os materiais grosseiros ali, mas também com materiais lignocelulósicos, palhas de milho, bagaço de cana, pele de peixe, além de coco, melancia e coroa de abacaxi, né, dentre outros. Também foi reportado problemas graves com emaranhados de fibras no triturador em linha, né, e um problema com corte ineficaz, sobrenadantes, né, e também uma homogeneização deficitária no tanque de mescla. Alguns desses materiais ali não triturados sedimentavam, né. Tinha um problema também com a pesagem, que era manual, dessa biomassa recebida, e também uma alimentação sem muito assertividade ali na medição, né, que estava indo para cada digestor. Aqui adiciona alguns outros inconvenientes genéricos de um tanque de mistura, né, um alto consumo energético para agitação e também uma alta quantidade de reciclado para fazer essa dosagem, mistura. Ele é inadequado para altos teores de sólidos. Como é um sistema aberto, você também tem o inconveniente das perdas de gás. São várias cargas demandadas por dia, entre outros problemas já citados no slide anterior. Aqui, a ilustração dos substratos desse projeto, alguns deles já mencionados, outros não, gramíneas, restos de poda, restos de pães, restos de cozinha e restaurante. E o que a gente trouxe é um sistema hoje já difundindo mundialmente, um sistema de pré-tratamento em linha, que ele é composto aqui por uma moega de recepção. Nesse caso aqui, ela é uma moega de 20 metros cúbicos, é uma moega estanque,
e também hermeticamente fechada. Ela é posicionada sobre células de carga, você tem um controle do que está sendo alimentado. Ela possui 2 ou 3, dependendo do tamanho e modelo da moega, 2 ou 3 roscas transportadoras. Elas são fabricadas em aço Radox 450, ela é bimancalizada com rolamentos cônicos, tem mais um berço de suporte intermediário, enfim, um equipamento bastante robusto. E ele tem aqui uma abertura por uma válvula gaveta que alimenta, então, um transportador helicoidal, também fabricado em aço Radox, que vai fazer a alimentação ao premix. É o premix quem faz toda a mágica do cérebro aí da operação, né? Ele performa 4 operações de um, vou entrar em mais detalhe a seguir, mas basicamente ele vai retirar corpos estranhos, vai fazer uma homogeneização de uma fase líquida. Normalmente a gente usa um reciclado, seja do digestato, de uma fase líquida do digestato, ou vinhaça, ou outros líquidos disponíveis para fazer essa dosagem. Então, ele mistura uma fase sólida com uma fase líquida, homogeneiza ela aqui, passa por um estágio de trituração, né, e um estágio de bombeio para um ou mais biodigestores. Tá? Nesse projeto aqui, nós também adicionamos um triturador adjacente, né, então tem uma moega auxiliar de excepção para processamento de corpos de maior volume, como coco, melancia e outros substratos mais difíceis, né, de processar. Então, ele é disposto também sobre a mesmo transportador helicoidal, que vai, então, alimentar também o premix. Tá? Aqui a gente tem uma visão do antes e depois desse estudo de caso. Vocês podem observar que o sistema em linha é um sistema de pré-tratamento e alimentação industrial. Eu vou entrar aqui no detalhe mais aprofundado do premix, né? Os demais tecnologias eu vou passar superficialmente, mas se alguém tiver interesse também, por favor, depois me contate, eu terei uma satisfação em passar essa orientação. Como eu disse, esse equipamento ele performa quatro operações em um. Primeiro, a separação de corpos estranhos, como metais e pedras. Ele faz uma mistura desses substratos sólidos e líquidos, né, formando essa suspensão homogênea, como vocês podem ver aí no vídeo. Material bem preparado. E aí, com uma etapa também de trituração e corte das fibras, tem que um tamanho adequado também para as bactérias, né? E, por fim, ele tem um bombeio simultâneo a múltiplos digestores, né? Aqui uma animação, a gente tem então o sistema completo. Esse que aparece aí é um sistema para remoção do material separado e disposição sobre um container. Então, aqui você tem uma alimentação da fase sólida por um transportador helicoidal, a fase líquida, você tem uma bomba de circulação, que pode ser tanto de lóbulos quanto uma bomba de cavidade progressiva. Então, eles se preparam aqui e fazem toda a dosagem de forma automática, conforme a demanda do projeto. Aqui a gente tem um detalhe de separação em linha, né? Então ela não interrompe o processo. É um pistão que opera com 3 estágios, separação por gravidade, ele faz uma primeira separação, ele tem que não aparece nessa animação, mas ela tem um estágio que ela faz um reciclo aqui do material da emulsão da mistura, né? E aí faz a remoção dos sólidos também para disposição sobre o container. Todo o sistema operando de forma automática, sem qualquer intervenção de operação. Aqui a gama de substratos possíveis, né? São mais do que isso, mas aqui alguns exemplos. Então, é um sistema de alimentação universal, que proporciona toda essa versatilidade e flexibilidade que um projeto de biogás exige, né? Exigiria. Então, que a gente tem de substratos de difícil processamento, como esterco, cama de frango extremamente abrasivo, silagem de grama, resíduos de pescado, lixo orgânico, dentre outros, né?
Eu queria só aproveitar para chamar a atenção para um detalhe importante desse sistema que a gente tem no nosso, diferente de outras tecnologias disponíveis, é uma mola de gás, um sistema hidráulico, que ele faz o controle dessa pressão da faca de corte contra a tela perfurada, né, no triturador, no macerador, né, mantendo a pressão ideal, né, e adequada para cada tipo de substrato, e ela também mantém a tua performance da faca, né, performance de corte, com um equipamento novo durante toda a vida útil dos elementos de desgaste, né. Também tem o reporte da vida útil também. Aqui passar rapidamente pelo RedUni, que é uma trituração modulada, equipamento realmente com alta robustez, eficiência, baixo consumo energético. A gente tem diferentes modelos, né, que podem ser customizados a cada aplicação. Tem somente triturador mais uma bomba. Aqui você tem também uma alimentação de fase líquida. Aqui temos um triturador, uma bomba e um macerador também com alimentação de fase líquida. Aqui um exemplo de performance dele triturado, né, aqui somente com o triturador. Vocês observam que uma dimensão delas, dependendo da forma como ela entra no triturador, ela tem um comprimento maior. Então, para isso que a gente entra, se há uma necessidade, para isso que a gente entra com um macerador, com uma segunda etapa de trituração. Aqui a gente tem um exemplo com uma tela de 6 mm, uma tela de 10 mm e aqui com uma tela de 30 mm para pele suína. Aqui, então, fazendo o fechamento do estudo de caso, todos os problemas que foram apontados, com problema grave com odor, por ser um fechamento hermético, ele, na medida que quem teve a oportunidade de conhecer essa instalação, você está do lado da instalação, com a tampa aberta, é um odor insuportável, né? Você fechou, é como se nada, não existisse nenhuma biomassa ali. Limpeza após a operação para evitar a proliferação de vetores, então, se foi eliminado, é um sistema industrial, você faz a descarga direto no EGA e ali ela fica e segue o processamento, né? A trituração ineficaz também foi resolvida, todos os materiais complexos de serem processados são, de forma bastante eficiente, triturados no premix, né? E também no triturador montante. Os problemas também com o emaranhado de fibras também resolvido, né? Esse triturador ele foi descontinuado ali, né? Tirou de operação. O tanque, a questão dos sobrenadantes, homogeneização também foi resolvida, que é um sistema em linha, e o tanque hoje está sendo usado como um sistema de backup ou para outras aplicações, né? Toda a pesagem, ela então passou a ser automatizada e disponível, com as informações disponíveis no supervisório do cliente. Também em relação à baixa quantidade, precisão na alimentação. Isso hoje é bem definido. Outros benefícios que foram observados: a maior velocidade na alimentação e processamento. Uma análise preliminar ela indica um baixo consumo energético, apesar de existirem diversos motores ali no sistema, o consumo ele é bem abaixo, né, do que foi esperado. Isso é reportado pelo próprio cliente. Tudo que eu estou colocando aqui foi reportado pelo próprio cliente. Melhoria na transferência de massa em toda a planta. A bomba de lóbulos, que é uma bomba bidirecional, que nós instalamos lá para a alimentação da fase líquida ao premix, nós identificamos uma oportunidade de colocá-la também como uma bomba central na planta. Então, além dela fazer a dosagem da alimentação, ela também faz todo o transporte de massa entre os digestores, os reatores. Ganho de eficiência na geração de biogás esperado, mas ainda inconclusivo. Mas se tem a percepção de que há uma melhoria na eficiência da geração de biogás. Ainda é um projeto recente, nós instalamos ele no final do ano, comissionado ao longo do primeiro trimestre e início do segundo. Possibilidade de descarga direta do caminhão, pela solidez do ega de recepção. A análise preliminar também indica redução significativa entre 70% e 80% no reciclado para mistura. Uma redução da exposição biológica ocupacional também
foi eliminado. E aqui um ponto interessante, né, que é a questão da possibilidade de uma operação remota de fábrica, né, em caso de falha do sistema. Nós tivemos um incidente com uma descarga elétrica, né, que acabou verificando o IHM, e durante o período em que estava sendo corrigido, nós auxiliamos a operação de forma remota também, de parte da fábrica. Aqui trazendo só mais dois slides para finalizar. Esse aqui é um projeto no Chile. Era previsto um tanque de mistura, né, por dificuldades na liberação da licença ambiental e também por entender os benefícios desse sistema, acabaram instalando um sistema similar aí da Vulgasi, né, onde é composto para uma moega, são duas, uma de 100 metros cúbicos, uma de 50 metros cúbicos. Você vê aqui a lodo, né, basicamente, nesse carregador aqui em específico é lodo de laticínio, resíduos de pescado e resíduos ovinos. Aqui, então, tem um triturador, uma bomba, um macerador, e aqui ele passa também por um processo de pasteurização. Aqui um outro projeto bem interessante na Argentina, isso aqui é para palha e sabugo de milho, isso aqui é um projeto bastante complexo. Você vê o material, como ele entra, como ele sai aqui após o secador, o separador de fase. Esse projeto, essa planta, ela estava bastante dificuldade, né? Quase abandonando aí o projeto, e nós entramos então com uma solução. Eles já tinham um sistema de alimentação, tinha um triturador de 90 kW, mas que não triturava essa palha, né? E acabava que ela formava um sobrenadante no digestor, chegou a ter 1,5 m de camada de sobrenadante, você conseguia caminhar em cima. E nós entramos então com um sistema, isso aqui a gente engenheirou para receber a partir da esteira transportadora, cair então nessa moega com um transportador que ia alimentar o premix, e aqui no caso a gente tem uma segunda etapa de maceração para poder chegar nesse padrão de tamanho de massa. Projeto bem interessante, ele serve aqui como uma bela aplicação que nós teríamos para o próprio bagaço de cana, potencial também gigantesco. Então, já para apresentar isso, né, nos colocar à disposição, né, como parceiro estratégico para uma geração eficiente, versátil, né, e segura os projetos de biogás. Muito obrigado, Drauzio. Apresentação incrível. Aquele teu primeiro slide, quando você traz da eficiência, de quanto você está perdendo separando os sólidos de um resíduo. A Marina também fala disso, quando fala de sólidos que estão ficando para trás, porque você opta por não usar um sistema de agitação ou não opta por um sistema de pré-tratamento. As duas tecnologias estão muito associadas. Eu lembro da minha tese de doutorado, que foi inclusive com cama de bovinocultura de uma fazenda do Paraná, onde aproximadamente 90% do potencial de produção de biogás daquela fazenda estava na cama, que ele estava separando, né? Então, a gente olha para tecnologias como a que vocês estão trazendo hoje, aqui dentro desse webinar do Programa Tropicalização de Tecnologias, como tecnologias que podem destravar novos modelos de negócios para integradores que estão nos assistindo, para consultores, para empresas que precisam olhar para empresas como a de vocês, como a Volgasam e a Abrasuma, como uma empresa parceira de projeto, né? Uma empresa que, vamos lá, tanto a Marina quanto o Drauzio, eles são uma empresa que vocês podem contar para estar ombro a ombro no dimensionamento de um projeto, no desenvolvimento de um projeto, para que o projeto de fato performe, para que ele entregue os indicadores de produção de biogás, de geração de energia, de produção de biometano, que estão previstos no papel, né? Então, são com esses equipamentos periféricos que você vai trazer. Você pode, sem sombra de dúvida, você vai ter um impacto no CAPEX, ele vai ser maior, mas ele se justifica quando você olha no tempo, né, no OPEX, na manutenção desse reator, enfim, toda a manutenção dos equipamentos que vão estar ali associados direto e indiretamente com as soluções de vocês. Fizeram uma pergunta aqui no grupo, no chat,
se as apresentações estariam disponíveis. Então, para quem tem interesse em ter acesso às apresentações, tanto do Drauzio quanto da Marina, vou pedir que entre em contato com o Projeto Jeff, com o e-mail do Projeto Jeff, que é contato@jeffbiogásbrasil.org.br. Então, gefbiogás.org.br. O nosso time vai deixar aqui no chat também o e-mail para vocês entrarem em contato. E eu começo a discussão, Drauzio e Marina, fazendo uma provocação para vocês de o que mudou no negócio de vocês depois do programa de tropicalização. Quer começar, Drauzio? À vontade, Marina. Tá certo. Bom, o que mudou no nosso processo aqui, né, como empresa? Eu acho que a gente foi muito mais capaz, assim, de organizar os nossos produtos, né, conseguir listar, separar o que é possível produzir no Brasil, encontrar os parceiros corretos para essa produção e entender onde isso traz um maior custo-benefício, né, então, onde a gente consegue diminuir valores, entregar mais rápido, onde a gente consegue se adaptar melhor ao que o mercado está pedindo. E isso foi muito importante, né, conseguir organizar tudo isso, encontrar esses parceiros, e acho que o programa de tropicalização nos ajudou, acho não, tenho certeza, nos ajudou muito com relação a isso, e eu acho que a gente está muito melhor estruturado a atender essas demandas. Do nosso lado aqui, Ricardo, eu diria que é a exposição da marca, né? Hoje o mercado ele tem uma percepção mais assertiva sobre o que e como nós podemos auxiliar os projetos, né? Depois do programa, obviamente a gente teve também um primeiro projeto implementado no Brasil, mas depois desses 2 movimentos ali, uma quantidade de demandas que nós temos hoje, de projetos que nós estamos trabalhando, realmente aumentaram significativamente. Hoje eu tenho mais de 20 projetos, estou beirando 25 projetos, com alta probabilidade de fechamento, né? E são projetos dos mais variados substratos, tamanhos, então realmente causou um impacto bastante positivo nesse sentido. Legal. Eu quero concordar com isso. Que legal, Marina. Eu lembro de uma discussão que eu tive com a Marina bem no começo do programa de tropicalização, que era, vamos tentar produzir tudo aqui no Brasil, Marina? E a nossa dúvida era viável produzir no Brasil? Né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve mais recente, você me apontando que, Ricardo, com base nos fornecedores que a gente levantou de metal mecânico, o custo Brasil, infelizmente, naquele momento era mais alto que o custo Alemanha. Não em todas as peças necessariamente, mas em muitas delas, e justamente ter essa clareza também, né, o que é possível, onde a gente consegue fabricar aqui, fazer para agilizar a entrega, melhorar nossa entrega também com relação a preços, etc., mas sem perder de forma alguma a qualidade do produto, né, sem perder na eficiência que a gente está entregando. Então, sim, nos ajudou a entender também o que não funciona, né? O que não teria como trazer e o que tem como trazer. Acho bem importante isso também. Eu diria que além da questão do custo Brasil, a gente tem uma economia de escala também, né, Ricardo? Nós temos aqui o projeto da fábrica nova, temos um projeto de verticalização em andamento, né? Mas alguns projetos, por exemplo, a gente colocou on hold. Claro que a pandemia atrapalhou um pouquinho, o período pré-eleições também colocou um pouco mais de incerteza, mas quando você olha a economia de escala que você tem de produzir um fundido lá e produzir aqui, acaba que, poxa, o ganho vai ser não tão expressivo, né? E no final do dia não é o que vai fazer a diferença. Então a gente acabou focando em algumas tecnologias, no nosso caso aqui, que seriam complementares. Então hoje a gente entrega soluções integradas, né, de pré-tratamento. A gente falou no início da nossa apresentação também da estação de tratamento de esgoto compacta. Então o que a gente fala, o que a gente pode fazer para alavancar a competitividade desse equipamento que é naturalmente mais caro, né? Por ter mais tecnologia, mais
qualidade, né? E o que a gente pode fazer para isso? E onde a gente não consegue trazer e produzir nacionalmente, buscar o ex-tarifário, né? Os nossos equipamentos aqui, todos eles, o que é possível de ter ex-tarifário, a gente já está com eles integrados. Exatamente. Muito legal. Obrigado, Drauzio. Obrigado, Marina. E agora eu vou ter algumas perguntas aqui do público. Marina, uma delas é sobre se todos os componentes que você apresentou, todas as hélices, eles estão disponíveis para o mercado brasileiro. Sim, tudo disponível para o mercado brasileiro. A gente tem algumas poucas diferenciações na forma de fabricação, por causa de frequência diferente, por exemplo, ou alguma coisa assim, voltagem, etc. Mas, no geral, tudo disponível. A gente consegue trabalhar com alguns produtos à pronta entrega ou com uma velocidade um pouco mais rápida, porque consegue fabricar justamente algumas partes no Brasil, e outras demoram um pouco mais por causa da importação, dependendo da complexidade do produto. Mas tudo acessível, tudo disponível. Legal. Uma dúvida que também apareceu é: quais são as características importantes aí para o dimensionamento dos agitadores? Tá certo. Para o dimensionamento, então, é bastante importante entender, por isso que eu também citei na apresentação, né, da gente procurar sempre entender bem o projeto, para encontrar uma solução realmente, entregar uma solução eficiente para o projeto, né? Mas é bastante importante entender o substrato, características específicas dele, né, pH, o teor de sólidos do substrato, qual que é a tendência dele, então, de formação de camadas, se é mais no fundo, se é formando crosta, e isso vai ajudar a gente a dimensionar algumas características do agitador, como velocidade de rotação, qual a hélice, o material que ela precisa ter, né, o tamanho, o material que ela precisa ter. Enquanto que características construtivas, por exemplo, então, dimensões do tanque, o volume que ele vai ter, como é o local de instalação, vão nos ajudar, então, a saber qual a quantidade de agitadores, onde eles precisam estar posicionados, e qual é o tipo de fixação que eles vão ter. Então, as características do projeto como um todo, o substrato ajuda em algumas, e as características do local ajudam em outras, para, no final, entregar um dimensionamento correto, então, e acertar. E aí, claro, a gente já está falando aqui também sobre sistemas de alimentação, então, o sistema de alimentação sempre colabora nessa alimentação já homogênea, colabora muito para o trabalho dos agitadores, e isso facilita o trabalho deles, pode ser colocado menos agitação, ou uma agitação em períodos mais curtos também, e assim por diante. Então, todas as características de projeto são muito importantes, né, para ter esse correto dimensionamento, para ter uma homogeneização mais assertiva possível, vou dizer assim, né? Também na trituração, porque quanto menor o comprimento das fibras, mais fácil é ter essa homogeneização e ter esse contato de bactérias com matéria orgânica. Então, as tecnologias com certeza são complementares e se ajudam muito nesse sentido, né? Show, obrigado. Drauzio, tem uma pergunta do Ronaldo Stefanucci, que ele pergunta, basicamente, como é que funciona esse processo de separação de sólidos, de metais, de pedras do premix? Ronaldo, obrigado pela pergunta. Eu vi aqui que você comentou se instalaria um sistema de edição de metais, é isso? Deixa eu ver como é que você fez a sua pergunta. Bom, como que funciona o sistema? Ele trabalha por sedimentação por gravidade. Obviamente que o sistema do macerador ali do premix, ele proporciona ali, empurra o material para baixo, né? Mas não é necessário você instalar qualquer sistema adicional. Essa remoção de metais e pedras e facas, enfim, ele acontece de forma automática ali pelo sistema, né? Como a gente ilustrou. Se você quiser, depois a gente pode compartilhar um pouco mais de material para deixar um pouco mais claro, Ronaldo. Legal. Inclusive os contatos da Volgasang e da Brasuma estão no chat aqui do webinar. Fiquem à vontade de entrar em contato com a Marina e com o Drauzio. Uma outra pergunta que surgiu aqui, Drauzio, é uma curiosidade minha, na verdade, né?
por que, apesar de vocês terem uma planta hoje no Brasil, por que a solução ainda não faz parte do dia a dia dessas plantas de biogás no Brasil? Assim, não está mais difundido do que a gente espera? Quais são as barreiras enfrentadas pela Volkswagen para desenvolvimento, para disseminação de informação dessa tecnologia? E, por fim, como que você enxerga o futuro do pré-tratamento, de soluções de pré-tratamento para o mercado brasileiro? Vou tentar responder aqui, Ricardo. Vamos lá. Por que a sua solução ainda não faz parte do nosso dia a dia no Brasil? Eu diria que, na minha opinião, por desconhecimento dos benefícios, e também por um paradigma hoje vigente, né, de sistemas ainda mais rudimentares, de menor eficiência, né, não industriais. Né? Em relação às barreiras enfrentadas, eu diria que a principal barreira que eu vejo hoje, e não somente no biogás, é uma barreira cultural. Nós somos uma sociedade, um mercado muito sensível a preço, né? O nosso foco, na maioria das vezes, ele acaba passando pelo CAPEX. E é natural que um sistema de pré-tratamento industrial como o que a gente apresenta, né, de alta performance, ele demanda um investimento inicial maior do que sistemas convencionais, né? Mas eu gosto muito de usar consideração de que o CAPEX ele é o dinheiro mais barato e o mais fácil da gente conseguir, né? Caro, por exemplo, é você não gerar o biogás, né? Caro é você ter um OPEX alto durante 15 anos de projeto. Caro é você, sobretudo, ter uma incerteza de um suprimento garantido durante todo o teu projeto, né? Isso aconteceu na Alemanha. O que era antes um passivo, né, um custo para quem detinha esses resíduos, com o desenvolvimento do biogás, ele passou a ser um ativo e passou a ser onerado, né, e projetos não consideraram esse ônus adicional, né? Então, uma das vantagens que esses sistemas da Volkswagen, como o Premix, por exemplo, proporcionam essa flexibilidade de você processar uma gama enorme de substratos. Então, imagina que eu não tenha um substrato disponível ali, mas eu tenho a possibilidade de processar outros. Poxa, isso se traduz em confiabilidade, né, e segurança para o teu projeto. Agora, o que eu vejo para o futuro do pré-tratamento no Brasil? Bom, a gente vê o impacto, né, ambiental, social e econômico do biogás, ele é extremamente favorável ao desenvolvimento do biogás, né, no Brasil. Então, a gente tem um potencial de biomassa sólida no Brasil gigante. Como você colocou bem, isso acaba te abrindo outras possibilidades quando você tem tecnologias capazes de processar esse tipo de massa, né? Eu vejo que, por incrível que pareça, o nosso mercado, né, por mais que a gente não enxerga em outros países, né, que você, para desenvolver o biogás, precisa de mais e mais incentivos do Estado, né? Aqui no Brasil, por menores que sejam ainda os investimentos, né, do Estado, a gente vê projetos que são viáveis, né? Então, acho que essa conjuntura ali ela é extremamente favorável. Eu adicionaria isso que os nossos profissionais hoje desse mercado, eles estão muito focados em evitar que os erros que nós cometemos no passado, de certa forma, comprometeram esse desenvolvimento do setor, aconteçam novamente, né? Então, a forma como eu vejo é que à medida que nós tenhamos mais e mais projetos de referência, essas vantagens de sistemas como os nossos, eles vão ficar mais notórios e essa visão de OPEX e CAPEX, ela deve ser mais considerada, né, na decisão. Eu vejo, por exemplo, os nossos irmãos aqui argentinos, né? Nós temos, a Volkswagen tem 14 projetos hoje na Argentina, né, de pré-tratamento. O Chile está com 3 projetos, né? A gente recém instalou aquele que eu apresentei na apresentação e existe um potencial enorme de multiplicar aquele projeto. Então, poxa, a gente está com o primeiro projeto aqui.
E a visão tanto de Chile quanto de Argentina não é de uma sociedade que também tem recursos, né, e que tem um foco em, em comprar mais baixo, né? Acho que então, essa retórica aí, na minha visão, eu acho que à medida que nós tenhamos mais e mais projetos de referência, ela deve cair por terra, né? Lembrando que o pré-tratamento ele é uma etapa periférica, sim, porém ele é fundamental para uma produção eficiente, né? Para que você tenha mais biogás, para que você tenha confiabilidade no projeto. Então, de novo, acho que essa questão do custo é uma questão de tempo da gente quebrar paradigma, da gente de fato demonstrar que no final do dia, né, trazer esse valor de saving de projeto ao longo desses 15, 20 anos de projeto, trazer ele a valor presente, ele vai ser muito mais atrativo. Eu tenho uma percepção muito parecida. Nós estamos olhando para o mercado se profissionalizando, tendo plantas, empreendimentos de biogás, assim pode-se dizer, né? Deixa de ser um projeto de biogás periférico, ele passa a ser um empreendimento onde você olha para o retorno do investimento no longo prazo. E soluções como as de vocês faz todo sentido quando você começa a pensar no biogás como um negócio independente daquela agroindústria, daquele produtor, daquela biomassa, e olha para ele com um jeito diferente, né? Até porque você geralmente está trazendo recurso de um investidor externo que está olhando para esses indicadores também. Uma pergunta, e é uma informação importante para quem está nos assistindo, Drauzio e Marina, qual escala começa a fazer sentido você ter um agitador em um tanque, um biodigestor, e o mesmo se aplica para o pré-mix, Drauzio? Então, Marina, por favor, acho que comece você. Tudo bem. Bom, qual escala? Vou falar aqui em volume de substrato, né? Acho que é o que faz mais sentido, assim, para a gente olhar para o agitador. Olha, a partir de uns 50 metros cúbicos já daria para utilizar os agitadores, mas ele provavelmente vai ficar um pouco superdimensionado e vai sair caro para o projeto, vou dizer assim, né? Estou falando assim, em um tanque qualquer, não escala de projeto de biogás, né? Com o projeto de biogás, 50 metros cúbicos é muito pouco. Mas só para entender, né, a partir de quanto já daria para pensar de colocar um agitador. Mas o bom é que seja mais do que isso mesmo, assim, que vá, sei lá, difícil dizer. Acho que esse é um mínimo, mas para cima não existe muito limite, né? A gente vai colocar mais que um agitador, vai colocar um sistema diferente, vai posicionar de forma mista, e assim vai. É difícil colocar um limitante ou um mínimo possível, assim. Legal. Drauzio? Concordo com a Marina aí, quanto maior o projeto, o céu é o limite, é isso aí. Essa é uma pergunta complexa de responder, né? A gente, hoje nós temos projetos com premix a partir de 50 toneladas dia, talvez alguns até um pouco menos que isso. Mas tudo depende do tipo de substrato, né? Por exemplo, se você vai processar gramínea, né? Se você processar materiais lignocelulósicos ou palha de milho, como a gente viu ali, não tem saída, né? Dependendo do tamanho do projeto, você quer processar aquilo ali, você vai ter que usar um premix, não tem outra, né? Obviamente, a gente tem sistemas como o que nós apresentamos ali, mega de recepção, um premix, uma bomba de recirculação, e toda a automação que é envolvida, esse é um processo todo automático, né? Eu diria que plantas a partir de 1 mega, elas podem fazer sentido. Hoje, né, a gente sabe que à medida que o mercado percebe mais e começa a capturar outros substratos, aí ele passa a baixar essa curva. Não obstante, a gente tem tecnologias, né, Ricardo, que são mais simples. Então, se você tem um projeto de 0,5 mega, eu acho que abaixo de 0,5 mega já começa a não fazer muito sentido para o dono da planta, a não ser que realmente tem uma demanda por confiabilidade, né? Se tem demanda por confiabilidade, coloca fogo que não vai se incomodar, né?
mas eu diria que, por exemplo, um macerador somente, né, com uma bomba simples, talvez seja algo viável. Um dos problemas que a gente viu hoje, né, aqui naquele projeto que eu apresentei, por exemplo, é um macerador de uma tecnologia que parece a mesma, mas não é, né, e que não performa, né? Alguns projetos, eu conversei com alguns especialistas que falam assim, cara, funciona. Assim, então, se funciona, continua usando, né? Então, o que eu, inclusive, falo para esse nosso concorrente local, né, eu falo, cara, nós não somos concorrentes, né? Então, se o teu sistema funciona, ótimo, né? Então, vai, porque eu não tenho condições de competir em preço. Mas aonde o sistema disponível no mercado não funcionarem, sim, contem com a Volkswagen, porque nós faremos acontecer. Eu penso muito parecido com vocês, tem nicho de mercado para todo mundo. E compartilho do mesmo pensamento que você, Drauzio. Não é concorrente, né? É fortalecimento de mercado, porque mais gente falando de agitação, importância de agitação, de pré-tratamento, importância de trituração, maceração, alimentação correta de biodigestores é bom para todos nós, é bom para o setor de uma forma geral. Ainda tem algumas perguntas, a gente não vai respondê-las, mas peço que vocês encaminhem ou para Volgazan ou para Brasuma, ou ainda aqui para nós no Projeto Jeff, através do e-mail contato@jeffbiogás.org.br, que a gente vai estar encaminhando para o Drauzio e para a Marina. A mesma coisa para as apresentações, se vocês tiverem interesse. Esse webinar vai ficar gravado aqui no canal do Projeto Jeff Biogás Brasil e também vai ser disponibilizado lá no canal do CI Biogás. E o próximo webinar, na próxima terça-feira, às 10 horas, também vai acontecer aqui nesse canal do Projeto Jeff Biogás Brasil. Então, se você não está inscrito para receber notificação, se inscreve para não perder o próximo bate-papo que a gente vai ter com as outras empresas. Drauzio e Marina, tenho muito carinho por vocês. O programa Tropicalização, sem sombra de dúvida, trouxe 8 amigos para mim, que são as 8 empresas que vão estar passando por aqui e considero muito vocês, admiro muito o trabalho que vocês desenvolvem no Brasil. Para quem não sabe, o programa Tropicalização é um trabalho feito a 4 mãos, né? Então, na verdade, mais de 4 mãos, porque o projeto Jeff tem as instituições que executam, o CI Biogás, o Unido, o Ministério, e tem a empresa, né? Então, sem a participação ativa da Marina e do Drauzio, que se debruçaram no dia a dia comigo e com o nosso time, em entender o mercado, em conversar com o mercado, em receber as informações, muitas vezes vocês recebiam informações que vocês não queriam ouvir ou não sabiam, né? É o processo de transformação. Então, obrigado por participar disso, obrigado por confiar no Projeto Jeff, na Unido, no CI Biogás, nesse processo, e saibam que vocês sempre vão poder contar conosco. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez, e até logo.